Graças Pai, sou eu, Rodrigo Barbosa, e que maravilha poder estarmos aqui mais uma vez para meditarmos no Evangelho segundo escreveu Lucas. Estamos no episódio de número 88, e se você perdeu algum episódio, é fácil, é só você ir no canal Rodrigo Barbosa do YouTube, na playlist Meditação no Evangelho de Lucas, e ficar por dentro de tudo o que aconteceu até agora. E hoje iniciamos o capítulo de número 17 deste Evangelho com uma palavra poderosa e de grande exortação para as nossas vidas. Convido então agora você parar tudo, separar os próximos minutos para crescer em graça e conhecimento na palavra do Senhor, porque hoje vamos falar sobre escândalos. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Para Deus nada é impossível, isso a gente sabe. Mas o interessante é que a gente tem aqui uma declaração do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, dizendo que é impossível. Aí a gente tem que parar para pensar. Jesus disse que é impossível uma coisa acontecer. O que seria isso? Jesus diz que é impossível que no meio de seus discípulos não venham escândalos. Sim, é impossível que no meio da igreja, no corpo de Cristo, não haja escândalos. Se a gente parar para pensar um pouco, a gente vai analisar que nem todos os que estão na igreja de fato são totalmente ou estão totalmente convertidos. Ainda estão em processo de transformação, em processo de amadurecimento, em processo de consciência e de vida cristã. Porém, por isso, existem os maduros, os fracos, os novos, os que estão comendo alimento mais sólidos, outros que estão no leite. E ainda neste processo, muitas coisas vão acontecendo. A igreja, ela não é perfeita, porém, ela caminha no Senhor rumo à perfeição. A igreja, ela é feita de pessoas imperfeitas e que cometem falhas. Porém, por isso Jesus diz que é impossível que não venham escândalos no meio dos seus discípulos. Só que o interessante de parar para pensar é que Jesus diz: mas ai daquele por quem vierem. Gente, isso é muito forte. O que nós devemos parar para pensar aqui, meditar, é que tipo de gente que a gente tem sido com Cristo. Que tipo de discípulo nós estamos sendo com Cristo? Será que estamos sendo discípulos propagadores do amor ou divulgadores de escândalos? Sim. Sabe por quê? Porque Jesus diz que estes escândalos dá a entender que são as conversas que surgem, que não edificam, mas destroem. Propagadores de pecado. Aqueles que, ao invés de olhar para os irmãos, ao invés de falar das coisas que Deus tem operado na vida dos irmãos, começa a falar dos defeitos. Olha, você viu o jeitinho daquele ali? Não sei, aquele ali não está convertido não. E aí, o assunto que gira em torno do foco do outro é as suas imperfeições, os seus limites, as suas fraquezas, as suas limitações. Fofoqueiros. Pessoas que, ao invés de propagar a palavra de salvação do reino, propagam conversas, propagam amargura, propagam maledicências, propagam todos esses tipos de coisas, fazem conchavos. Isso é escândalo. Pessoas, discípulos, supostos discípulos, que são maldosos, maldam todo o que o outro faz, e por sinal, outro espalha tudo isso.
Quantas vezes não vemos condenadores dentro da igreja? Pessoas que pegam os outros, expõem publicamente os seus defeitos e matam essa pessoa na fé. Mas Jesus diz: ai daquele por quem vier esses escândalos. E aí ele diz, ele é muito enfático: melhor é que colocasse uma pedra de moinho no pescoço e fosse lançado no mar, do que fizer tropeçar um destes pequeninos. Quem são os pequeninos? São os discípulos de Cristo, são aqueles que estão caminhando com o Senhor. Gente, infelizmente nós devemos compartilhar e nós devemos ser muito francos. Quantos não são mortos dentro da igreja espiritualmente? Pessoas que são expostas, pessoas que são condenadas, pessoas que são envergonhadas dentro da própria igreja. A gente adora contar quantos se converteram no culto. Olha, no culto foram 5 na frente, foram 20 lá para frente aceitar Jesus, mas nós não contabilizamos quantos nós ferimos, nós não contabilizamos quanto nós defamamos, quantos nós falamos mal. Sabe, eu me lembro de uma vez que eu congreguei em um lugar, e as circunstâncias daquele lugar, daquele ambiente, foram me afastando e me afastando. Congreguei cerca de 1 ano e meio naquele lugar, e em 1 ano e meio, ninguém nunca pegou meu nome, conversou comigo, falou alguma coisa. Entrei e saí despercebido daquele lugar. Nós, como igreja de Cristo, a igreja verdadeira, aquele que teme ao Senhor, deve olhar para os pequeninos. A igreja, existem gente mais madura e gente mais nova, e nós devemos zelar pelos pequenos na fé, devemos zelar pelo discípulo, pelo rebanho do Senhor, devemos ter cuidado naquilo que falamos, daquilo que propagamos. Sabe, qual é o tipo de conversa que você tem? Você fala mal de A, mal de B? Você é um disseminador de fofoca? Tome cuidado, porque você pode, com a sua pregação, ter ganhado para Cristo. Como que parece que é a gente que traz para Cristo, tá? Esse é assunto para outra coisa, mas através da mensagem muitos terem convertido-se. Mas se apenas um desses, através da tua palavra, você fazer sair da fé, você machucar, você afastar de Cristo, ai de você. Isso é muito forte. Olha só, um médico, ele pode salvar centenas de milhares de pessoas nas salas de emergências, nas salas de cirurgia, mas se ele comete um erro, ele pode perder até a licença. Um policial salva várias pessoas, mas se ele matar uma pessoa, ele tem que responder por isso. Sabe, fazer o bem é nossa obrigação, é o nosso dever, nós fazemos e nós não vamos ganhar aplausos por isso não. Porém, contudo, o mal que nós fizermos, nós daremos conta. Ai daqueles que trouxerem escândalos. Então, meu irmão, eu te falo, não permita que os escândalos te afastem de Cristo. Seja maduro, seja forte. Tome cuidado com as rodas de conversa ao qual você anda, ou os tipos de conversa ao qual você vem se envolvendo dentro do corpo. Se não for para edificação, para salvação, para o fortalecimento, foge antes que um desses pequeninos se desvie e o seu nome não esteja mais no livro da vida. Pense nessas coisas. Que a graça, a paz, o amor esteja sobre você. Propague essa mensagem para que todos nós possamos crescer em graça e conhecimento na palavra do Senhor.